E depois você fez o Supera. Supera. Como curar um coração partido e encontrar a pessoa certa. Por que você quis escrever sobre isso? Esse livro desencadeou, assim, foi a ponta, né, que começou ele. O Vinícius atendeu uma senhora que o filho dela tinha se matado com 14 anos. Ah, que dó. E deixou uma carta dizendo que ele não aguentava o término, 14 anos. Né? É lógico, eu falei, aquele dia eu fiquei mal. Nossa, ele acabou o atendimento, ele me contou, eu fiquei mal, fui para a igreja, fiquei lá com Jesus um tempão. Aí veio. Em toda inconformidade tem uma missão. Toda inconformidade deve gerar em nós um desejo de resolução. Eu falei, gente, eu também tive essa história. Vou escrever a minha história. Olha. Vou contar como eu saí e as ferramentas para a gente identificar uma pessoa certa. Porque quem tem chamado ao matrimônio tem um anseio, né, de ter uma pessoa, enfim. E eu falei, gente, e eu vou ensinar como não namorar errado. E aí foi que eu comecei a escrever. Fui escrevendo e saiu o Supera. Eu queria ensinar, porque quando você vai estudar mesmo assim das virtudes, é um vício também esse apego desmedido nas pessoas, né? É uma certa avareza, né? Achar que um namoro define quem eu sou, um relacionamento define quem eu sou, é um apego. Então, eu falei um pouco sobre isso também, sobre a parte de cura, sobre a parte de virtude. Se a pessoa não quer mais ficar com você, então exerce a justiça, dará a cada um aquilo que lhe é devido. Se o seu amor foi autêntico, genuíno e a pessoa não te quis, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Deixa ir embora, não é verdade? Então, foi assim, eu escrevi a partir desse atendimento. E no curso de terapeuta também, a gente fazia uns estágios, atendia muitas pessoas com problema de relacionamento. Então, essa foi a motivação do Supera, ajudar as pessoas a sair dessa tristeza, dessa depressão. E como a gente atende muito oração na comunidade também, 70%, 80% é pessoas com problemas de relacionamento. Aquela pessoa que está em casa ali, acompanhando hoje a gente e está passando por um problema de quebra de ter finalizado um relacionamento. Se você pudesse destinar 3 passos que a pessoa já possa, assim, dar um start para tentar superar essa situação, você descreveria o quê, por exemplo? Na nossa vida, ou é permissão ou é providência de Deus. E tudo concorre para o bem dos que ama a Deus. Tudo é tudo. Então, eu sempre falo, você parou para pensar que Deus vê e escuta coisas que a gente não vê e não escuta? Então, a primeira coisa, pedir o dom da esperança. Para entender que ou é providência ou é permissão de Deus. Né? Se ele quisesse que você estivesse com essa pessoa, você estaria. Então, primeira coisa, a pessoa precisa pedir esse dom da esperança e da fé, que são as virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. Então, é dom de Deus, e dom a gente pede. Primeira coisa é rezar e entender o para quê tudo isso. A segunda coisa que eu sempre falo é que às vezes a gente coloca no trono de Deus pessoas, e o trono é dele. Né? O centro da nossa vida não são pessoas. Não estou descartando, é muito dolorido um término, somente, por exemplo, no matrimônio, misericórdia. Então, destronar tudo que a gente colocou no trono de Deus. As pessoas são ícones. Né? Através delas eu vejo a Cristo. E muitas vezes a gente torna o nosso namorado, noiva, ídolo. Né? Então, é ícone, que através dele eu vejo a Cristo. Então, destronar, eu falo, destrona os Baals da sua vida, os falsos deuses da sua vida. E a terceira coisa é, vai cuidar de você. Em qual sentido? Eu preciso entender o amor de Deus por mim. Entendendo, eu me amo, e aí esse amor precisa sair. Então, vai ficar bonito, bonita mesmo. Para ser amado não precisa ser coitado. Vai ficar bonito. Vai tirar essa cara de choro, lavada, fazer uma academia, uma caminhada. Se abra ao novo, sabe? Se abra, deixa Deus fazer. Confie em Deus, faça a sua parte. Porque eu sempre falo, se existe a pessoa certa para nós, nós somos a pessoa certa de alguém também. Sim. E se essa pessoa nos encontrar, como que ela vai nos encontrar? Verdade. Se existe a pessoa certa para mim, eu sou a pessoa certa de alguém. Então, ela vai ter valido a pena me encontrar? Então, essas 3 dicas que eu daria. E a pessoa também não pode, simplesmente por uma situação traumática que machucou, pro resto da vida, tem muita gente que fica fechada, né? Tipo, você, olha, sabe de uma coisa? Aí aparece alguma coisa. Não, olha,
Esse filme eu já vivi, mas eu não quero mais. Isso é uma coisa que prejudica pra caramba, né? Sim, o ser humano, gente, ele é dinâmico, ele não é estático, né? Tem pontos de semelhança, um mau relacionamento pode ter pontos de semelhança, mas ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua identidade, é um ser único. Quando eu comecei a namorar o Vinícius, eu lembro, nossa, que eu era, olha, eu parecia um lampião, brava, dura, uma pedra. Por quê? Era trauma, né? E aí ele foi me quebrando, sabe? Com amor. Ele foi refundando a minha história com o amor dele, entendeu? E é assim, gente, você quer ficar sozinho, aí cheio de trauma, de ferida, você pode escolher. Ou você vai dar uma oportunidade. Vale Como a que pena você dar foi oportunidade. trabalhando isso em você? Comunhão diária. Comunhão diária. Missa diária. Eu participava do grupo de oração, então pelo menos ali uma vez no mês eu pedia para alguém rezar, sabe? Fazendo esse processo de cura, direção espiritual. Terapia, eu não parava de fazer. Terapia, por quê? Para ir ressignificando as questões de traumas da paternidade, dessa ausência que eu procurava canalizar em outra pessoa, entendeu? Então, ali, ó, meu pai morreu, ele morreu, então, ok, o lugar dele, eu tenho um pai. Eu não preciso colocar um namorado, um noivo. Então, fui trabalhando muito essa questão de cura interior, Sim. terapia, e aí eu fui maturidade, que eu falo muito no livro Supera sobre maturidade, porque hoje uma das maiores causas de nulidade matrimonial é a imaturidade. Então, eu fui trabalhando muito essa questão de maturidade, fui entendendo que o Vinícius era o Vinícius, não era meu pai, não eram meus outros relacionamentos. Ou eu dava uma chance ou eu ficava lá de cama, entendeu? O barco a gente não pode ter medo, a gente tem que ser corajoso, entendeu? Se não der certo, eu dei o melhor de mim. Eu fui a melhor pessoa que eu poderia ser.